Alice, querida, como vai? Oi, como vai? Tudo bom? Ajusta essa Tudo bem. câmera, ajusta essa câmera melhorzinho assim. Agora, Isso, tá melhor, melhor, para você ficar mais enquadrada. tá Você está ótimo. bem, querida? Quanto tempo, né, que a gente não se vê, né? Pois é, o tempo passa rápido. Quantas idas e vindas em campo a gente já teve aí, você retratando aí nossos estudos de biodiversidade, Restinga, Mata Atlântica, em geral, floresta, Pois inclusive lá na Ilha Grande, em que você é, fez vários vídeos lá sobre diversos grupos, né, animais, incluindo as aves, é o meu modelo principal. Então, é muito prazeroso estar aqui com você e com todos essa tarde, num dia muito especial, que é o Dia do Mundial do Meio Ambiente. pois é, hoje é um dia muito especial. Eu tenho desde segunda-feira, eu venho fazendo uma série de lives diferentes com várias com organizações, com personalidades. Acabei de fazer uma live agora com a Letícia Sabatello. Então, tentando entender, né, a, as diferentes pessoas que pensam meio ambiente, que pensam natureza, que pensam aquecimento global, que pensam todos os problemas que a gente está passando, como é que a gente que tipo de soluções as pessoas estão buscando e, ao mesmo tempo, que tipo de trabalho elas já estão fazendo, né? Em função disso. Sim, exatamente. São assuntos de extrema relevância, a gente está passando por momentos bem críticos, não é? E a gente tem que estar se reajustando, porque o ambiente está mudando e rapidamente, e a gente tem que estar fazendo ajustes rápidos também na forma de conduzir tudo isso, né? Enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, enquanto formadores de opinião, enquanto pessoas que trabalham com também a formação do ensino, como eu, né? E outros colegas. É. Estava fazendo a conta aqui, a gente se conhece miseravelmente há 22 anos, quer dizer. Meu Deus do céu, isso tudo nem É, parece. nem parece, nem parece, né? E como você bem falou, nós estivemos juntos em vários momentos, no meio de floresta, no meio de mato, vivendo esse contato com a natureza, buscando os dados na natureza, né? Para poder criar modelos e mostrar para as pessoas, né? Mesmo do meu lado, que é o trabalho audiovisual, sempre buscando mostrar o trabalho que os cientistas fazem, como é que funciona o trabalho de pesquisa, né? E eu fiquei muito feliz de ver nesses anos como é que esses documentários que eu fiz, eles serviram para o pessoal de iniciação científica, principalmente, né? Foi muito bacana. E é muito didático, é a maneira como você vê na prática os estudos sendo conduzidos, porque quando o iniciante ele começa, ele não tem ideia do que é ciência, né? Então você faz uma ideia, às vezes as pessoas de maneira geral na sociedade, elas fazem uma ideia um pouco equivocada, distanciam um pouco a ciência da vida rotineira. Na verdade, isso não deveria acontecer, né? A gente tem que aproximar a ciência o mais possível da sociedade, porque o fim da ciência é justamente a gente conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão no nosso planeta, assim como dos outros organismos que convivem conosco aqui nessa Terra. Com certeza. Você deve observar, né, que hoje o mundo, não é só o Brasil, em muitos lugares no mundo, existe uma parcela da população que é negacionista, que nega a ciência, que nega o aquecimento global, que nega esse conjunto de informações e de conhecimento, né? Por outro lado, eu observei, né, essa pandemia que a gente está vivendo com o coronavírus é extremamente terrível, catastrófica, etc. Mas uma coisa que eu observei interessante é que essa pandemia, essa luta desenfreada para as pessoas conseguirem encontrar uma vacina para o vírus, quer dizer, e o tempo todo está sempre através da porque a ciência, porque a OMS, não sei o quê, a ciência. Isso modificou um pouco essa leitura que antes da pandemia estava terrível. Havia um Sim, movimento grande negacionista da ciência
E eu acho que essa pandemia, de alguma maneira, colocou as pessoas no trilho. Olha, galera, a ciência é importante, né? Eu acho que Certamente. Você tem toda a razão. né? Tem toda a Mas razão, ô Luiz, porque essa pandemia, ela mostrou que a gente está num momento de sobrevivência. E a gente viu o quanto é importante, as pessoas começaram a antenar como é importante você ter a produção de fármacos, você ter pesquisas que te conduzam às direções apropriadas, que tenham resultados efetivos para que a gente possa combater essa crise pandêmica que a gente está nesse momento. E esses resultados, eles só vão ser efetivos para combater a crise e salvar vidas se nós tivermos ações fundamentadas em ciência. Em ciência em que você pode integrar as diversas áreas do conhecimento. Nós estamos vendo aí que não é só isolar o micro-organismo que está provocando a doença, mas como é que ele se transmite, em que locais ele se transmite mais ou menos, como é que se dá isso em termos de sociedade, quais são as questões socioeconômicas envolvidas. Não é só ciências exatas, são ciências humanas que estão envolvidas também. A gente aí que está mobilizando a ciência em diversos níveis e agregando conhecimentos para a gente poder combater algo que ainda não tem cura. Então, nesse momento, a ciência está sendo chamada e está sendo voltada a atenção, conforme você falou, e é uma coisa que devia ter esse reconhecimento ou essa conexão continuamente, e não em momentos só de crise. Agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, Maria Alice. Por que você acha que existe tanta gente hoje, em pleno século XXI, já no meados de 2020, que desacredita na ciência, que é negacionista? Por que você acha que isso acontece? Eu acho que isso é uma questão ideológica, sabe, Luiz? É uma questão assim de talvez até não entender a ciência como ela é, e porque a ciência ela é baseada em fatos, ela é um processo investigativo. Você está sempre questionando, e você se fundamenta em fatos, e não em achismos, e não em dogmas, e não em convicções. Então, você pode ter os seus dogmas, e isso eu acho que a gente tem que respeitar todos esses dogmas e todas as maneiras de ver a vida. Essa diversidade múltipla de seres e saberes, ela é muito importante. Mas a gente não pode negar que a ciência é baseada em fatos e esse processo investigativo, ele é criterioso. Então, a gente ter essa tanta gente, como você fala, tendo esse negacionismo, eu acredito que isso também é muito em função de uma informação distorcida, ou então que seja pulverizada de uma forma sem o contato direto com o mundo científico. O mundo científico ele tem que estar presente na vida do cidadão. As pessoas, de maneira geral, não associam, por exemplo, que quando chegam em casa e acendem uma luz, ou até o fato da gente poder estar fazendo essa live nesse momento com esse celular, só pode acontecer por conta de fundamentos científicos. Não tem. É porque é a ciência que está por trás de tudo. A ciência, ela é a base, ela é o pilar das nossas vidas. E a ciência, ela trabalha e deve trabalhar justamente para poder fornecer resultados efetivos para a melhoria de vida no nosso planeta. Não só do ser humano, como também dos outros seres vivos que nos trazem inúmeros benefícios, né? Como a questão da biodiversidade, né? Que a gente aqui no país tem assim o privilégio de ser um país mega diverso, né? Então, a gente respeitar essa biodiversidade, essa multiplicidade de seres que nos traz, além das suas funções importantíssimas, né, nos nossos ecossistemas e biomas, eles também nos trazem benefícios múltiplos, né, que seria de nós sem eles, né, fonte de alimentos, de fármacos, né, que são produzidos a partir
deles, de inúmeros, né, produtos que são decorrentes, né? Então, os seres vivos aí que estão junto conosco nesse planeta nos fornecem muitos serviços aí de graça e a gente nem enxerga, né? Só o fato de ter organismos como insetos, aves, morcegos, que fazem a polinização, né? Que ajudam as plantas a se reproduzirem, a manterem as plantas que nos produzem, nossos produtores primários, que nos dão oxigênio, né? Que nos dão a fontes de alimento, o sol que propicia esses produtores primários a produzir, né? Então, tudo isso, essas coisas que vêm de graça da natureza, elas não são muitas vezes olhadas no devido lugar e valorizadas como elas devem ser. Então, é importante que, na verdade, o Dia do Meio Ambiente devia ser todos os dias, né? Porque sem ele nós não existiríamos. Né? Ele nos dá oxigênio, ele nos dá água, ele nos dá múltiplos serviços, e sem ele nada, a gente simplesmente não estaria aqui hoje, na Terra, né? Nós seres humanos. Então a gente precisa sair dessa ideia do homem ser o topo dessa cadeia e do homem, então, estar em conjunto com esses nossos outros irmãos no planeta, né? E respeitar a vida como um todo e viver de uma maneira mais sustentável nesse planeta. Eu penso assim, que se a gente for olhar com a lente de aumento para esse negacionismo que acontece, a gente vai lá no fundo, olhando com a lente de aumento, a gente vai ver que o problema está na educação, porque a educação ela traz a informação, ela traz o conhecimento. Né? Com certeza. Tive um momento com você que aconteceu alguns anos atrás, eu não me lembro exatamente o ano que foi, mas foi uma coisa que me deixou profundamente revoltado e foi por total falta, foi por uma ignorância terrível. Você com o seu projeto lá na Ilha Grande, você um determinado dia vai lá e as suas redes foram totalmente destruídas. Você podia contar um pouco esse caso, que é um modelo de ignorância. Isso aconteceu, não lembro que ano. Foi, acho que uns 2 anos atrás. Luiz, eu acho que essa questão da falta de informação, ela é vital. Eu, enquanto pesquisadora, né, trabalho com a área de ecologia, né, e pesquisadora e professora da UERJ, né, então é uma coisa ainda que surpreende a gente, que a gente ainda tenha que enfrentar isso, porque já são tantos os nossos problemas que a gente tem que enfrentar, né, falta de reconhecimento, a questão dos financiamentos, a parte burocrática, tantas dificuldades que os cientistas enfrentam no nosso país, né, no Brasil, e a gente ainda tem que enfrentar esse tipo de coisa, mas eu acredito que isso realmente ignorância não no sentido pejorativo, mas aquilo que você falou, ignorar o porquê de você estar fazendo aquilo. Né? Então, eu acho que o meia-culpa enquanto cientista, e eu, na verdade, sempre gostei de fazer ciência junto com extensão, ou seja, atingir a sociedade de forma que você possa passar esse conhecimento, traduzir esse conhecimento e informar as pessoas. Porque enquanto você é pesquisador, por exemplo, como eu trabalho na universidade, né, na UERJ, no Departamento de Ecologia, eu faço ciência, mas eu também faço ensino, eu faço extensão. E eu nunca deixei de fazer extensão, desde a minha graduação. Então, tem momentos que você fica pensando, meu Deus, mas como é que isso pode acontecer? Aonde que é que o canal não está funcionando? Então, eu tenho a impressão que a gente tem que atingir mais o público mais amplo e direcionar aí para diferentes públicos-alvos a tradução do nosso conhecimento científico para que a sociedade possa entender o porquê da gente estar fazendo ciência e como a gente faz. Né? Eu acho que isso é uma coisa que os cientistas, agora, eu acho, com toda essa crise que está se formando, a gente viu como essas lives são importantes e como você pode atingir mais pessoas, como é que você pode, usando dessa ferramenta tecnológica, poder, então, divulgar mais o conhecimento
e ampliar isso, porque enquanto eu estou na universidade, eu estou dando aula para alunos de graduação e formando gente na pós-graduação. Então, quer dizer, multiplicar o conhecimento é uma das funções importantíssimas para um pesquisador. Não adianta você ficar numa redoma, você tem que estar transmitindo esse conhecimento, né, produzindo conhecimento, transmitindo e formando gente para multiplicar essas ações aí. Ou seja, e esse conhecimento traduzido, né? O que a ciência faz, por que faz, quais são os resultados que a gente encontra e por que valorar isso, né? É importante que a gente traduza isso o tempo todo para a sociedade, continuamente, não como uma coisa esporádica, mas algo contínuo. E eu te agradeço muito pela oportunidade de estar podendo aqui fazer isso dentro dessa live, entendeu? Porque eu percebo que eu aprendo muito com os meus alunos. Agradeço a eles sempre essa oportunidade de estar nessa interação mútua. É uma caminhada e que a gente aprende todos os dias. Então, pessoal do meu laboratório, agradeço a todos por esse aprendizado que eu tenho tido ao longo desses anos com todos vocês. Realmente é excepcional você poder não apenas formar gente, transmitir o conhecimento, mas você interagir com essas pessoas e eles poderem sair do nada de uma sala de aula, irem para o seu laboratório e você poder viver com eles e conviver. Para que é a ciência? Para que isso serve? Quais são as dificuldades? Como ultrapassar? E agradeço a eles pelo desafio de continuarem a fazer ciência no Brasil. Né? A gente precisa acreditar que a gente pode, juntos somos mais fortes. Durante todos esses anos, eu tive contato com muitos estudantes da UERJ, desse período de graduação, né? Porque quando a gente fala em mestrado e doutorado, a gente já está falando de pessoas que já estão mais focadas, né, para pesquisa e tal. Mas o período de graduação é um período mais solto, vamos dizer assim, né? De experimentação. Né? Experimentação, ele não sabe direito ainda para onde ele vai olhar e tal, né? E durante esses anos todos, com todos os grupos de alunos de graduação e pesquisadores que eu tive no campo, né, eu observei sempre eles muito sérios, muito focados com o trabalho no campo, muito dedicados. Então, isso foi sempre uma coisa que me impressionou muito, né? De ver essa garotada focada, concentrada, né? E chegava do campo para o laboratório, aí vai para o laboratório atrás de traduzir aquele dado. Quer dizer, é uma coisa que parece que não para de trabalhar, é uma coisa muito bacana, esse sentimento de lidar com a pesquisa, com o dado. É muito bacana, realmente. Né? Porque tem essa coisa que você disse, que é importantíssima, é aquela questão da motivação interior de fazer isso, né? Aí, quando ele sente essa motivação e brilha os olhos se brilham para aquilo, aí você pode descobrir tantos novos talentos. Isso é tão prazeroso que eu nunca deixei de ter alunos de diferentes níveis, porque, como você disse, alunos de níveis mais elevados, como mestrado, doutorado, eles já vão mais direcionados. Mas o aluno que está na graduação, que você é como se fosse uma pedreira que você vai lapidar. Né? É mais ou menos isso. E aí, é tão prazeroso você formar esse pessoal, você vê que eles estão entusiasmados com aquilo que eles estão fazendo, como eles estão aprendendo, aí você começa a ver que eles te ensinam junto. Então, é um outro olhar, você ter, assim, incentivar esses novos talentos. É importantíssima essa fase, Luiz, completamente importante, porque é daí que você pode ter inúmeros novos talentos na ciência no Brasil e no mundo, né? Com certeza, com certeza. E você, apesar de você, no seu universo de pesquisa, ele ser bastante amplo, assim, né? Brasil, mundo, você pensa a ciência de maneira global, mas eu sinto que o seu foco é muito na Mata Atlântica, nesse bioma da Mata Atlântica, né? E me parece que dos biomas brasileiros, o que sofre mais agressão constante é o bioma da Mata Atlântica, né?
Então, como é que você vê isso? Se você acha que existem mecanismos que a gente pode recuperar, pelo menos uma parcela desse bioma, como é que você vê isso? O Luiz, de fato, o bioma Mata Atlântica ele é um dos mais prioritários no mundo, né? Há algum tempo atrás, pesquisadores como o Meyers, ele cunhou né, a palavra hotspot, ou seja, um ponto quente prioritário para a conservação no mundo, em termos de em diversas partes do mundo. Áreas de interesse especial para a conservação que a gente deveria priorizar no planeta. E a Mata Atlântica foi um dos mais importantes chamados hotspots, né? Por que hotspot? Porque é um ponto quente importante para ser preservado pela alta concentração de espécies que só existem naquele bioma e também pela elevada pressão humana, ação humana, né? Então, por exemplo, aqui na nossa Mata Atlântica, a Mata Atlântica é considerada um dos biomas mais ameaçados do planeta e prioritários para a conservação. E, infelizmente, a maior parte, né, da Mata Atlântica nativa, ela foi fragmentada, a gente tem um percentual muito pequeno, até pouco tempo considerava-se cerca de 10%, atualmente aumentou um pouco mais, porque devido aos estudos mais detalhados, com imagens de satélites, pegando aí fragmentos um pouco menores. Mas o fato é que ela está extremamente fragmentada. Então, é um bioma de suma importância, e eu realmente fiquei apaixonada quando eu vim trabalhar no Rio de Janeiro, e me dediquei esses né, mais de 2 décadas, e continuo a me dedicar, e continuarei a me dedicar à Mata Atlântica, porque é um bioma excepcionalmente rico, biodiverso. Então, ele é biodiverso em todos os grupos, né? Tanto da flora quanto da fauna, né? E foi muito dizimado, às vezes para nada praticamente, porque tem muita terra improdutiva. A gente tinha que aprender com esse exemplo da Mata Atlântica ao que não fazer com a floresta amazônica, né? Então, por exemplo, se a gente considerar aqui a Mata Atlântica, só do grupo que eu trabalho, por exemplo, para você ter ideia, o Brasil tem cerca de 1.900 espécies de aves, né? É um dos terceiros países com maior número de aves do planeta, né? Depois do Peru, Colômbia. Mas, você veja, desse percentual, desse número total, a Mata Atlântica, ela detém cerca de 1.000, um pouco mais até, cerca de 1.000 espécies restritas a esse bioma. Ou seja, é muita coisa, né? Se a gente for considerar que nosso estado, no Rio de Janeiro, onde a gente vive, né, as pessoas estão acostumadas a ver e não perceber a importância desse bioma, né? Só no estado do Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 800 espécies de aves, sendo que dessas, nós temos aí cerca de 80% ameaçadas, 82 espécies ameaçadas de aves aqui no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, um hotspot dentro de um outro hotspot, que é a Mata Atlântica. Então, a gente não tem mais que desmatar a Mata Atlântica. Isso, eu acho que a gente conseguiu avançar bastante nas últimas décadas, e o Rio de Janeiro até teve um papel bem fundamental nisso aí. Eu acredito que a junção aí de órgãos governamentais, universidades, organizações não governamentais, fizeram um papel muito importante para preservar da melhor maneira possível, criando, inclusive, muitas RPPNs, que o Estado do Rio de Janeiro é um exemplo disso, né? Reserva de patrimônio privado, né? Em que você aí ajuda a manter aí as unidades de conservação no entorno delas, ou então formar corredores, né? Como a gente tem aqui exemplos muito claros no estado do Rio de Janeiro, com o projeto Mico-Leão Dourado, por exemplo, que é super bem sucedido, mas que está agora bastante suscetível às novas mudanças aí, decorrentes das novas políticas ambientais, não é? Mas com relação a essa MP, ela caiu, ela foi retirada, graças a Deus. Felizmente. Foi uma pressão muito boa da sociedade, viu, Luiz? E esses canais estão sendo usados, e a sociedade está respondendo, isso é bom.
Isso é muito bom. Mas, assim, comentou, né, da observação de satélite, né, do que existe em Mata Atlântica, eu fico com a pulga atrás da orelha, vou te dizer por quê. Em 98, quando nós fizemos, você participou dessa expedição também, nós fomos juntos todos, daqui do estado do Rio de Janeiro até o norte da Bahia, né? Eu lembro muito que antes da viagem, o meu irmão, o Fred, que é professor também da UERJ, E meu colega lá, muitos anos e amigo. né? E nós tivemos na mão, a gente tinha na mão uma espécie de guia quatro rodas que não tinha internet assim, não tinha Google, não tinha nada disso, Não, não. nada disso. Tínhamos com imagens de satélite, né? De todo o trajeto que a gente ia fazer. E uma coisa que alegrou muito antes da gente, a gente viu assim, gente, olha só o litoral da Bahia todo verde, todo lindo, não sei o quê. E foi um desastre quando a gente chegou na Bahia, que todo esse verde que a gente estava vendo era plantação de palmeira sem parar, de coco. Você lembra disso, não? Era coco, coco, Tinha coco, muito pouco. coco, coco, coco. Então, aquilo que a gente via de satélite, aquela coisa verde, não era nada verde de Mata Atlântica. A Restinga estava toda ocupada Plantada, né? plantada com coco. Quer dizer, então, É. assim, E a gente tem muito. Só um instantinho que eu vou tirar esse telefone do gancho. Pronto. eu Oh, fico meu com um pouco Deus. de pé atrás com essa coisa de imagem de satélite para enxergar Mata Atlântica, sabe? Hã? Eu fico com um pouco de pé atrás da gente se utilizar de imagens de satélite pura e simplesmente para Ah, sim. determinar se mata ali, né? Quando de Que repente não você é mata. pode ter. É, mas aí as novas imagens de satélite, Luiz, elas são muito mais precisas, porque você pode ter um Ah, reconhecimento melhor, porque tem avançado muito a tecnologia, né, com relação a essas imagens, né? Mas o fato é, você tocou num ponto importante. A gente tem muitas espécies, por exemplo, aqui no Rio você vê muito indo para ali para a região ali de Grumari, tem muita bananeira plantada ali. Quer dizer, elas vão invadindo ali, né, aquela área. Então, você às vezes olha aquela montanha, tá linda, parece que é tudo Mata Atlântica, e na verdade tem um monte de bananeiras ali no meio da mata nativa, né? pois é. Isso é péssimo para a Você Mata acha que Atlântica. merecia hoje a gente fazer uma nova expedição daquela para fazer um novo mapeamento de, dessa condição da Mata Atlântica? Talvez valesse, Olha, né? Fazer um projeto desse novamente, né? porque aí você tem a questão local, né? Se ainda tem ou não tem no local, porque as imagens satélites elas podem te mostrar de um jeito, mas você tem que ter a referência no local para ver como é que está ali, não é isso? Realmente aquela Exatamente. expedição, né, da Restinga, ela foi fantástica mesmo, em diversos aspectos, né? E isso eu acho que seria bem interessante uma comparação, né? De antes e depois aí. Todos esses projetos que eu digo que são de longo termo são muito interessantes para você ver esse algumas monitorar mesmo, para monitorar. Então, eu gosto muito desses projetos de longo termo, e a gente tem vários aí, né, no estado do Rio de Janeiro, tanto em ambiente de restinga, quanto em ambiente de floresta, né, diversos sistemas aí, ou até costeiros, associados aí à Mata Atlântica, né? Então, eu acho muito interessante, e a gente tem que estar sempre, né, quando faz algo assim, tem que ter um ponto de referência local também, porque muitas vezes você modela coisas e você não conhece muito bem aquela região, né? É importante. Maravilha. Pois é, essas lives que eu estou fazendo, elas estão servindo muito para a gente, para eu poder conversar, né, com esses vários segmentos que pensam no meio ambiente, que pensam preservação do planeta, né, a natureza dessa coisa toda. E eu iniciei também um projeto audiovisual, né, que eu chamei de Save the Planet Project, que vai ser uma série de 10 curtas-metragens, curtos mesmo, Muito entre 3 bom, minutos, mas muito bom. todos em inglês para o mundo, né? E o primeiro eu lancei segunda-feira, no início na abertura Excelente. da semana. Isso é E o muito link, bom. inclusive,
quem for no meu perfil do Instagram, é só ir lá, eu deixei o link do filme lá no perfil, então é só ir lá. Eu busquei uma linguagem no filme, Maria Alice, que é uma linguagem que eu fugi da coisa que eu vinha fazendo, de mostrar de forma realista o meio ambiente, essa coisa toda, porque eu vi que durante todo esse tempo que eu venho fazendo esses trabalhos audiovisuais, as pessoas aplaudem, as pessoas gostam, mas sempre fica na bolha das pessoas que já conhecem o assunto. É Então, verdade, a gente tem que transpassar isso e atingir o público-alvo. Eu falei, como é que eu saio disso? Como é que eu saio dessa bolha? Para eu falar com aquela pessoa que não está nem aí. Quando começa a ver Aqueles que não querem saber daquilo. Né? Como é que você traz ao interesse daquilo? Mas olha, Luiz, eu queria só fazer aqui um parênteses dessa condição que você falou, porque quando a gente fez essa expedição, a gente fez uma expedição voltada para a Restinga, lembra? A Restinga, ela está sendo dizimada, porque a maior parte das vezes você olha para a Mata Atlântica e você vê a floresta como o topo, ou seja, aquilo é a Mata Atlântica. Só que a Mata Atlântica tem diversos ecossistemas associados, um deles, né, os manguezais sofrem muito com a poluição, as restingas, que parece que não são consideradas, ou seja, é para pegar, desmatar e colocar aí empreendimento imobiliário, balneários, né, casa de praia. E a Restinga, ela é de suma importância, porque ela tem endemismos claros e ela tem toda um conjunto de espécies ali, e alguns dos quais bastante únicos, né? Aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, o irmão Fred tem um exemplo aqui característico, né? Como foi declinando a população aí do lagarto branco da areia, né? E nós temos, né, Leolemos, Lutzer, e eu tenho um exemplo de mais de 13 anos com uma espécie que só ocorre em Restinga e do Rio de Janeiro, ou seja, bem característico do Rio de Janeiro, que é a Formicivora litoralis, né, o formigueiro do litoral. E é uma espécie que só ocorre entre Jaconé e Armação de Búzios, em nenhum lugar mais do planeta, só naquela região. E aí está sendo comida, a Restinga sendo comida pelas bordas, né? E é uma pressão tão grande de perda de hábitat que a gente sofre na Restinga, e a gente precisa realmente levar em conta que não é só floresta Mata Atlântica. Isso muitas vezes as pessoas não antenam. Os ambientes, os ecossistemas associados, como os manguezais, as lagoas costeiras, os ambientes costeiros e as restingas, elas são muito negligenciadas. Você acho que tocou num assunto muito importante. E como fazer, como você falou, que as pessoas, não os convencidos, mas usar realmente, olhar o ambiente com outro olhar, como a gente pode fazer para trazê-los, né, para esse olhar? Eu acho assim, parabenizo a tua iniciativa, porque eu acho uma iniciativa excelente, e é muito mais difícil você convencer pessoas que realmente não têm conhecimento sobre o assunto. Pois é, por isso eu convido para assistirem esse primeiro filme, que chama A Bunda, onde eu faço uma personagem meio Zé do Caixão, uma homenagem quase que ao Mujica, falando da bunda, mas a bunda é o planeta Terra. Com todo o machismo que a gente coloca em cima do planeta. Então, é uma maneira que eu conversando, então, fazendo essa coisa de forma abstrata, meio Monty Python, meio não realista, o cara, quando acabar de ver o vídeo, eu vi um vídeo que eu não devia ver. Tipo assim, opa, tá falando de uma coisa que... Né? É a minha tentativa de sair da bolha. Né? Ou seja, é chamar a atenção de alguma forma que a pessoa venha atraída por alguma ideia e ela depois veja. Mas aí, se você transformar esse conteúdo de uma maneira palatável, quem sabe ele fica, né? Escuta tudo. Exatamente, essa é a ideia. Né? Essa é a ideia. Né? Falar com esse povo, porque a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa informar as pessoas, porque o momento da gente é muito sério, Maria Alice. Com certeza. A pandemia, uma pandemia e outra que possa vir logo depois dessa, né? Sim. Ou ondas, né? A gente consegue consertar com ciência e tecnologia. Exato. Com ciência. Como você está fazendo. Agora, um evento climático que pode acontecer em 5, 10, 15 anos,
sério, sério, uma seca terrível no Brasil inteiro, durante meses e meses e meses a fio, onde a produção de alimento vai a zero, você não tem como resolver, não tem tecnologia e ciência. Exato. Você pode chegar a extremos. E a gente não pode simplesmente usufruir dos biomas e dos nossos recursos naturais como se eles fossem inesgotáveis. A gente Exatamente. precisa ter outra visão e outra ação sobre o assunto. A gente precisa ter um outro olhar. Eu acho que essa pandemia, Beto, você tem toda a razão em voltar a ela o tempo todo, ela deveria ser um marco para que a gente possa olhar o planeta de outra forma e mudar nossas ações diante disso. Porque não dá para continuar no mesmo ritmo de degradação que a gente tem feito o planeta sofrer. Ele realmente deu um grito. Não dá. E se a gente continuar a fazer, a gente chega a limites de extremo mesmo, né? Então, o fato da gente estar uma sobrepopulação, que a gente já chegou numa capacidade de suporte no planeta, a gente precisa realmente contornar isso com as nossas ações, porque só a maneira da gente atuar nesse planeta vai mudar as nossas condições de vida aqui. E a gente quer viver melhor. Se a gente quer viver melhor, a gente tem que respeitar os ciclos da vida, a gente tem que respeitar o planeta, a gente tem que respeitar o ambiente onde a gente vive, usá-lo de uma maneira adequada, né, sustentável, com respeito. Porque sem esse ambiente não há vida, simplesmente não há vida. Com Até certeza. quando, né, a gente vai indo, sem se dar conta da importância do nosso meio, né? Que o oxigênio que a gente respira vem dele, simplesmente. Com Né? certeza. A água que a gente toma vem dele, e os nossos mananciais têm que estar reservados, têm que estar limpos. A nossa água tem que estar clara. Parece uma coisa que é de graça a água, mas e se ela falta na torneira como falta de muitas pessoas? Né? Com certeza. E aonde lavar as mãos com essa pandemia? A gente tem que ver aí como é que essa pandemia também colocou um cenário de desigualdade escancarado aí, não é? O próprio auxílio emergência mostrou quanto que o susto que deu de quanta gente precisa de pouco dinheiro. Né? Exatamente. Você pode viver com muito menos do que você tem, não é? Eu estou falando No das dia. pessoas que correram atrás do auxílio emergencial. Exatamente. Mostrou na carne viva a quantidade de pessoas que estão precisando de dinheiro para comer. Exatamente. Né? Precisando de o básico para sobreviver. Para sobreviver. Mostrou isso em carne viva. Né? Então, Exatamente. Um e outra coisa, é muito sério, sim, Luiz. E outra coisa, a gente se deu conta, nós que temos nosso dia a dia que parece que está tudo indo bem, a gente se deu conta que a gente pode viver bem com muito menos. Também. E o viver bem com muito menos e com consumo menor, isso tem, assim, um absoluto reflexo na melhoria do nosso ambiente. Porque você não precisa depredar tanto, você não precisa desmatar tanto, você não precisa degradar tanto. Eu acho que isso é de suma importância, que a gente tenha isso como aprendizado dessa pandemia, né? E mostrar também que essa pandemia, ela tem toda uma relação com essa questão da degradação ambiental, do desmatamento. As pessoas, às vezes, não veem a associação. Mas essa pandemia, ela tem uma provável origem de uma zoonose, ou que seja, uma transmissão de um micro-organismo de outros animais para os seres vivos humanos, né? Uhum. E isso em decorrência do quê? De animais postos em conjunto, provavelmente não se encontrariam daquela maneira na natureza, obviamente. E aí você acaba trazendo uma doença, né, para o ser humano, causada por ele próprio. Né? Muitas vezes as pessoas não se dão conta que essas relações, né, entre
micro-organismos e seres vivos, ela ocorre normalmente na natureza, mas ela ocorre em equilíbrio. Com certeza. E as barreiras naturais são mantidas de forma que não haja uma explosão aí, desse micro-organismo, de forma que ele possa realmente acarretar em doença para o ser vivo. Então, se você respeita essas barreiras ou fronteiras, né, ou limites, tudo bem, mas se você quebra esses limites, com o aumento do desmatamento, com a degradação ambiental, por quaisquer aspectos, inclusive garimpos ilegais e tudo mais, o que acontece? Isso vai ter um reflexo imediato, né? E você quebrando essas barreiras, a gente fica muito suscetível a esse tipo de situação que a gente está vivendo, né? O risco dessas pandemias, ou seja, quando você tem isso no mundo inteiro, né? Porque você pode ter surtos, você pode ter episódios, mas você ter isso no mundo inteiro, como a gente está vivendo, eu acredito que a gente nunca pensou que ia viver isso, mas estamos vivendo. E isso é possível que continuemos a ter aí vários anos com uma situação que a gente precisa ter muito controlada. Mas a associação que a gente tem que ter é a degradação, o desmatamento, a agressão que a gente faz ao ambiente está se revertendo contra nós próprios, né? A gente tem que saber respeitar, primeiro, conhecer, respeitar os limites, né? E outra coisa, tem gente que também não associa, mas isso também está ligado, por exemplo, a ações que ocorrem rotineiramente, inclusive com mobilização de muito dinheiro, como o tráfico ilegal de animais silvestres. O que isso tem a ver, essa pandemia, com o tráfico de animais silvestres, né? Uhum. Por exemplo, é hipotetizado que esse caso dessa pandemia ocorreu, né, por meio de associação entre dois animais que estavam juntos no mercado, e um deles era uma espécie, pangolim, que é traficada, a carne, valiosíssimas escamas, muito mais que a própria carne, estavam juntas no mercado. Pode ter sido transmitida, essa é uma hipótese, do morcego para esse pangolim, que não estaria ali, normalmente, né? O fato de você, quer dizer, é um tráfico, quer dizer, e isso também acontece, por exemplo, com muitas espécies de aves, elas são muito traficadas. O comércio ilegal é enorme, movimenta muito, milhares de dólares aí anualmente, né? E as aves, elas são muito suscetíveis. Só de animais apreendidos pelas fiscalizações, né, aqui no Brasil, de 10 animais apreendidos, 8 são aves, principalmente citacídeos, ou seja, das papagaios, araras, né, que são muito cobiçados como pet, como animais de estimação, porque falam, porque são bonitos, porque né, as pessoas gostam de ter junto. Então, quer dizer, a questão de você... O tráfico, ele põe em suscetibilidade os animais silvestres, desde a captura, em que eles são submetidos a um estresse muito violento, até ao comércio propriamente dito. Então, isso é uma condição que as pessoas não associam, que há transmissão de doenças, né? Só os fluidos desses animais, excretas, até o próprio sangue, dependendo da situação em que ele esteja, pode ser transmitido para os seres humanos. Então, a gente já teve ocasiões. Você tocou num ponto interessantíssimo, porque antes da pandemia, o olhar que as pessoas tinham com relação ao tráfico de animais, que é muito intenso, né, Sim. era um combate assim, em função da natureza, do discurso da natureza, um discurso moral e ético em relação à natureza, o tráfico de animais. Ponto. Né? Sim. E, obviamente, durante esse tráfico, o descaso e a mortandade dos animais também colaborava para esse conjunto de coisas amorais e imorais. Uhum. Mas a pandemia trouxe uma informação para o planeta inteiro, para todos os países, né? Para as pessoas desinformadas, que esse tipo de vírus que mata, que gera esse problema econômico no mundo todo, ele vem de um animal que estava distante do homem, porque é um animal silvestre,
e de alguma forma ele passa para o humano, que não tem adaptabilidade àquele vírus. Então, é um momento agora de conscientização mundial, no sentido até de, assim, chega, acabou com relação a Sim, tráfico, mas, tipo assim, acabou. exatamente. Não tem uma chance de acontecer isso em lugar nenhum do mundo, né? Nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, né? Exatamente. Isso tem que parar, porque isso daí é uma coisa que realmente movimenta muito, muito dinheiro, e as pessoas que iniciam esse processo, quer dizer, quem vai capturá-la no campo, não tem noção do quanto de dinheiro isso representa, cada um desses animais, e às vezes ganham ali um percentual mínimo, né? R$ 10, 20, R$ 30 por um papagaio, Às que é vezes, vendido a 15 mil as ou pessoas mais pensam muito dólares. no tráfico. As pessoas pensam muito no tráfico de animais como sendo assim, vai traficar para alguém comprar para ter como pet. Não, não é É, só por causa disso, não. O Vitor Fazano me deu uma informação seríssima, né? Que a China tem, por exemplo, um comportamento de usar animais para coisa de crendice, né? Se você certo. comer, tanto que vários tubarões foram quase à extinção em função de jogar o bicho todo, matar o bicho e jogar todo fora na água de novo, só pegar as barbatanas, né? Quer dizer, é um Pois é, absurdo. Só barbatana. Tem uma, orangotango, como está mão, muito, muito difícil o tráfico de tigres, essa coisa toda, oriundo do tigre, eles estão vendendo, eles estão pegando jaguar brasileira, onça pintada, né, pois é, das um Américas, absurdo. e pior ainda, para vender como tigre. Quer dizer, Pois é, um absurdo. aí E é, enganando o é um consumidor animal extremamente ameaçado. Extremamente extremamente. ameaçado. Quer dizer, eles cometem dois crimes. Fazem o tráfico de animais, promovem o tráfico e ainda mentem para o próprio consumidor chinês que acredita no poder daquele negócio, que está comprando gato por lebre, literalmente. Exato. Né? Em vez de estar comprando osso de tigre, está comprando osso de onça pintada, de Pois é. jaguar. Né? Então, assim, é um momento que chega, não tem mais como traficar animal. Acabou essa história no planeta. A gente tem que começar a falar disso para isso virar um megafone também. Né? É. Exatamente. E a culpa não é do animal, ainda que a gente tem que frisar muito bem isso, porque às vezes as pessoas ficam até com medo de ir à floresta ou de ir para os ambientes naturais, e não tem nada a ver, porque você está no ambiente natural, esse ambiente estando equilibrado, isso não vai acontecer de maneira geral, mas o problema é quando você quebra essas barreiras, quando você rompe essas barreiras, e aí você fica suscetível a essa questão das doenças. E a gente está rompendo essas barreiras com muita frequência, não é? Por exemplo, veja o desmatamento da Amazônia. Nesses últimos 3 primeiros meses, chegou a quase 800, né, quilômetros quadrados, ou seja, equivalente a 80 mil campos de futebol. Ou seja, isso é um desmatamento muito elevado durante a pandemia, porque você não está com fiscalização, teve uma série de ações que foram bloqueadas aí, não é? Então, quer Uhum. dizer, está acontecendo algo que realmente não deveria estar acontecendo, né? Dessa pressão tão elevada. E isso, você vai quebrando essas barreiras, quer dizer, há um risco grande de quebrar essas barreiras, né? Se você tem uma degradação tão grande, inclusive nesses locais como a Amazônia, que tem ambientes muito pristinos, ou seja, muito ainda, em locais até muitas vezes intocados, né? Onde o equilíbrio existe, né? E foram anos aí para poder ter esse ajuste fino entre os organismos, de forma que isso possa ser mantido nesse equilíbrio. Isso. Eu estou um pouco preocupado com o nosso tempo aqui, porque tem um tempo que o Instagram grava ou não grava a live. Minha intenção é ter a nossa live gravada. Né? Então, eu queria até agradecer muito falar contigo, né? E até assim dizer para as pessoas, né, que é uma prova da nossa intimidade de muitos anos é que muita gente não deve ter entendido assim, você falando, oh, Beto, oh, Beto, oh, Beto. É porque é apelido que só quem é muito antigo, muito, Verdade, né, me é conhece. verdade. Né? Não, mas tem isso, Só mesmo. zero problema, porque meu segundo nome é Alberto, então
como meu irmão me chama de Beto, por causa do Alberto, a Maria Alice me chama de Beto A gente também. só conhece o Luiz por Beto. É até estranho quando a gente chama ele de Luiz, né? Até ele já É, estranha um pouco. exatamente, né? Mas você é uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho, a maneira como você se coloca no campo, né? A maneira como você se coloca com seus alunos, né? Esse pensar científico 24 horas por dia, né? Então, parabéns para você, né? E vamos encontrar mecanismos da gente modificar um pouco dessas coisas todas, porque o momento agora é o momento que a gente não tem mais tempo de ficar protelando e protelando e protelando Não, nós coisas. temos que agir. E temos que agir em conjunto. Temos que unir esforços. Nós temos que unir os nossos esforços, porque essa participação de todos ela é fundamental para que essas nossas escolhas, né, de hoje, do presente, possam É, se refletir de fato e nos reservem um futuro melhor de vida nesse planeta, para nós e para todos os seres vivos que aqui estão. com certeza. Então, querida, muito obrigado por essa live. Foi maravilhosa, foi maravilhoso estar contigo tanto tempo a gente sem se ver, né? Agradeço muito mesmo esse convite, foi um prazer muito grande. Tá bom. Então, um super beijo para você, né? E até a gente se ver fisicamente a hora que puder essa pandemia deixar. Ok, E vamos fazer a expedição número 2, Restinga Brasileira Restinga número 2. 2. É. Tá certo, Beijo, querido. tá certo. E ó, audiência Tchau. aí, vamos juntar esforços nesse dia do meio ambiente. Juntos somos mais fortes. Até mais Sempre, então. sempre. Sempre.